E eu creio, irmão, que logo, logo nós vamos ver uma viravolta em tudo isso no nosso Brasil. Eu vi um derramar de sangue muito grande na terra. Muito. E muitos velórios. Durante o clamor pela nação da Igreja Internacional Shalom, a irmã Edilene e a apóstola Ellen foi tomada por Deus em uma tremenda experiência espiritual. E Deus lhe mostrou que o Brasil será liberto e grandes reviravoltas estão para acontecer nesta nação. A apóstola viu ainda que muitos irão descer à sepultura, mas o juízo do Senhor está chegando. Graças e paz, irmão. Vou compartilhar minha experiência. Irmão, minha experiência começou desde quando eu cheguei, fiquei ali atrás sentada. O apóstolo estava terminando de falar, né, a palavra e passou para o apóstolo. E hoje, irmão, era uma pessoa improvável para mim estar aqui na oração, porque a minha carne falava mais alto, o cansaço falava mais alto. E aqui assistindo, ouvindo o que a apóstola estava falando, orando pela nação, tudinho. E eu comecei a orar. Só que o cansaço estava tomando conta do meu corpo. E começou a doer o meu corpo todo. E ali eu comecei a clamar ao Senhor. Comecei a pedir para o Senhor que Ele tirasse todo o cansaço, toda a fadiga que eu estava sentindo no meu corpo. E o Senhor falou para mim, irmão, que através do louvor que os apóstolos cantaram, temer porque se eu estou guardado. E esse louvor, irmão, eu comecei a louvar e o Senhor dizia para mim, filha, a partir do momento que o meu servo louvar esse louvor, você vai ver o que eu vou fazer na igreja. E, irmão, na hora que os apóstolos começaram a louvar, é como se a minha visão abrisse e eu comecei a sentir a presença do Senhor, uma presença sem aquela dor, aquele cansaço foi saindo do meu corpo. E eu olhava, irmão, para cima, eu não queria saber quem estava do meu lado, se a minha voz estava saindo bonita, eu não queria saber. Eu queria saber de louvar e me entregar para o Senhor. E ali, irmão, a minha visão abriu. E quando eu olhava, eu via a apóstola, eu não estava com a minha visão aberta, assim, olhando assim como eu estou olhando para vocês. É no reino espiritual, minha visão abriu, eu olhava para a apóstola, ela louvando. E a partir do momento que ela louvava esse louvor, temer por quê? Se eu estou guardado. Se nós estamos guardados, irmão, era como se eu visse assim, irmão, vários guerreiros. E naquele momento, aqueles guerreiros, eles saiu assim, irmão, tão desesperado para guerrear pela nação. E eu não me contive, eu comecei a chorar porque estava muito forte aquilo. E eu nunca tinha visto como eu vi isso. E ali eu sentia uma glória nesse louvor muito grande. E o Senhor falava, filha, se vocês vêm para um clamor, para clamar pela minha nação, vocês vêm com medo? Temer por quê? Ele falava para mim. Se vocês estão guardados, por que temer? Por que ter medo de enfrentar uma guerra? Por que vocês têm o medo de dar um glória? Por que vocês têm o medo de dar um aleluia? E ali naquele momento ele falava para mim, olha o que eu estou fazendo através desse louvor. Irmão, eu via pessoas sendo curadas. Eu via vozes de pessoas ficando diferentes. E o Senhor falava para mim, enquanto vocês me adoram, de corpo e alma e espírito, estou curando pessoas que estão enfermas aqui nesse lugar hoje. E eu olhava para o céu, via uma glória muito grande, e eu começava a chorar. Eu disse, Senhor, eu era improvável de estar aqui hoje clamando pela nação, mas eu te agradeço, porque o Senhor é bom o tempo todo. E ali, irmão, quando a apóstola veio, o Senhor usou a apóstola ministrar na minha vida, eu estava assistindo uma glória muito grande. E ali o Senhor já tinha falado comigo que eu ia ter que guerrear com essa glória que eu estava sentindo, eu ia guerrear pela nação. Irmão, quando a apóstola ministrou o arcanjo do Senhor, ele estava me esperando, e antes de ele ir ao céu, eu fiz a pergunta para ele, disse que sim. E ali ele me leva ao céu. E ele disse, filha,
você vai guerrear sem medo, porque o que eu vou fazer na minha nação esses dias é maior do que eu prometi para vocês. E ali, irmão, o Senhor me equipava, eu ia para a guerra, só que eu ia só para ver, irmão. Eu ia no palácio, eu ia onde estavam os deputados, eu ia onde estava o exército brasileiro, para me ver o nível de guerra. E ali o Senhor falava para mim, tudo que eu mostrei para você, você vai ter que guerrear onde eu mostrei. Ele falava assim para mim, mas você não vai só. Vai você, vai os meus guerreiros que eu levantei para guerrear, porque o mundo todo hoje está de joelho, clamando pela minha nação. E ele falava assim, não só pessoas do Brasil, pessoas do mundo todo estão de joelho, clamando pela nação. E são guerreiros que eu levantei para hoje clamar pela minha nação. E eu começava a ir. Irmão, quando eu entrava ali no quartel, eu via muitos demônios, mas eu também vi muitas pessoas lendo a Bíblia, clamando, pedindo para o Senhor fazer algo. E o Senhor falava, filha, você vai guerrear aqui primeiro, porque é daqui que tem que sair. E o Senhor não permite eu falar, irmão. Mas o Senhor falava, daqui que tem que sair. Muitas coisas que vai acontecer no meu Brasil tem que sair daqui. E ali, irmão, eu guerreava naquele lugar. E eu ia para o palácio. Quando eu chegava no palácio, eu via muitos demônios. E demônios, irmão, na parede, no teto. O Senhor falava que eu tinha que puxar todos os demônios que estavam ali. E teve uma hora, irmão, que eu me senti tão cansada, e eu dizia, Senhor, pegue na minha mão, me puxe de volta, para que eu venha terminar a minha missão. E ali o Senhor segurava na minha mão, me levava de volta para a guerra. E o Senhor falava para mim, que era para mim guerrear, e não era para mim desistir, porque o que Ele tinha prometido ia acontecer. Eu via, irmão, eu via muitos demônios, muitos principados. E ali o Senhor, Ele me deu graça para mim guerrear e para mim destruir todos esses demônios. E aonde eu ia, irmão, depois, onde estavam os deputados, onde estavam os vereadores, o Senhor falava que Ele tinha escolhido as pessoas que estavam ali dentro para ajudar. E só que Ele ia dar direção, mas eu tinha que guerrear, porque tinha um principado ali dentro que estava impedindo de o Senhor falar com aquelas pessoas que Ele tinha escolhido. E ali eu guerreei. E outras das guerras, irmão, que eu enfrentei, que o Senhor não permite eu falar, mas o Senhor, Ele deu a vitória. E eu creio, irmão, que logo, logo, nós vamos ver uma viravolta em tudo isso no nosso Brasil, porque o nosso Deus não é um Deus que mente. Irmão, eu não sei se você estava aqui hoje, Viro, mas o que eu vi o Senhor fazendo, a viravolta que Ele vai dar, e vai mostrar para muitas pessoas que não crê, que Ele prometeu, Ele vai cumprir, irmão. E nós vamos estar aqui para cantar o hino da vitória. Até aqui eu posso compartilhar, amém? Eu vi, irmãos, quantos anjos batalharam em favor desta nação hoje. Como que o Senhor batalhou por nós. Amém? Então, eu creio no Senhor, eu creio nas promessas, eu creio na bondade do Senhor. Quando eu estava clamando para que o Senhor, Ele sarasse o Brasil, foi incrível como eu via como um bálsamo. Mas era tanta podridão, tanto buraco, irmãos, tanta coisa negra que havia espalhado sobre essa nação. E o Senhor, Ele sinalizou com águas que estão jorrando sobre este país, né? E o que me chamou a atenção também é que eu nunca tinha tentado, a gente clama pelo Brasil no geral, mas eu podia ver as prefeituras municipais. E eu via também, que tem governo justo nas prefeituras espalhado pelo Brasil. E o Senhor falou algo forte para mim. O Senhor falou, filha,
há uma grande trama sendo feita contra a minha vontade e o que eu tenho prometido para esse país. E aí eu dizia: Senhor, o que nós temos que fazer? E o Senhor dizia: siga fazendo o que você já vem fazendo. Clame, guerreie, adore, tenha fé, estejam guardados em mim. Não vos assombreis com o que há de acontecer. Irmãos, eu vi um derramar de sangue muito grande na terra. Muito. E muitos velórios. Aquelas buzinas tocando. Sirenes. E eu começava a clamar: Senhor, não vos assombreis. O Senhor falava: estejam em mim. Eu cuidarei de vós. E nesse momento que eu saía dessa outra situação, e o Senhor falava para mim: há uma grande trama sendo feita para que o meu país não saia desta situação. Mas eu sou Deus. Deus falava isso comigo, irmãos. E eu via uma grande limpeza nas prefeituras municipais. Eu nunca tinha visto e orado, eu confesso, pelas prefeituras. E o Senhor disse: eu falei para você que eu ia levantar um governo justo, e eu vou começar este ano. O Senhor falou para mim, irmãos, vão tentar de todas as formas trabalhar para isso não acontecer, mas o Senhor disse: é quando todos verão que eu sou soberano. Vai acontecer grandes rebuliços, irmãos. Mas nós precisamos ter paz no meio desta guerra, porque quem está na frente é o Senhor. É como diz aquele louvor: Jeová Jireh, o que provê, o Deus provedor. Ele está provendo uma chance para este povo, né? E me chamou a atenção, porque em um determinado momento eu via pessoas poderosas que fizeram mal, tendo que admitir erros publicamente. Deus disse: eu vou fazer, porque a minha justiça será notória e todos verão. E ali eu trouxe uma paz, depois de todo o mal-estar que eu estava sentindo. O Senhor me veio com uma palavra que foi me refrigerando o meu corpo e o meu espírito se fortalecendo em Deus. Então, ore nos seus lares, ore muito. Tudo que nós precisamos é clamar, é orar, é acreditar. Mas orar por orar não vai fazer diferença. Você tem que orar crendo que Deus está te ouvindo. Amém, amados irmãos? Que Deus abençoe o Brasil. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.